noite, casais, boa noite, família, boa noite, meu querido visitante. É muito bom estarmos juntos, mesmo que online. Eu quero te convidar para essa noite você ficar conosco até o final. Faça comentários aí, vamos nos interagindo. Nós teremos música, nós teremos oração, nós teremos uma palestra para a nossa edificação com o tema mansidão, administrando as reações e palavras no casamento. Claro, meus queridos, que nós queríamos estar presencialmente juntos, mas ainda não é o momento. Porque Deus sabe de todas as coisas, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Mas isso não é problema para mim e com certeza não será problema para você também, porque você pode estar participando conosco. Faça o seu comentário lá, é importante para nós vamos nos interagindo nesse momento de distanciamento, tá certo? Eu queria convidar você, feche seus olhos. Vamos entregar toda essa programação voltada para casais, voltada para a família da nossa igreja e os nossos queridos visitantes. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, e queremos estar colocando essa programação na Tua presença. De alguma forma, Pai, fale aos nossos corações através dos louvores, através da palestra que será ministrada pelo pastor Fábio Bentes, ó Deus, que venha de encontro às nossas necessidades também, ó Pai. Porque fizemos e preparamos tudo isso como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem realizado na vida de famílias que estão presentes aqui conosco também. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Pessoal, vamos louvar a Deus? Queria convidar agora, eu vou passar a bola aí pro Bruno e pra Carol, eles vão estar ministrando um louvor para nós nesse momento. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, boa noite, amigos, tudo bem? É uma felicidade, é uma grande honra também estar aqui com vocês, fazendo esse louvor e nesse nosso primeiro encontro da família online, né? Nós não podemos estar juntos pessoalmente, mas estamos aqui de forma remota, sintam-se abraçados nesse momento, estamos muito felizes mesmo. Tá? Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês, que o Senhor fale ao coração de cada um. Nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração e vamos cantar um louvor também. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais esse dia, porque o Senhor nos trouxe aqui, muito obrigado porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui nesse momento, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor reuniu cada uma das pessoas que está assistindo nesse momento, Pai. Que o Senhor esteja tocando a vida de cada uma delas, que o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas, ó Pai, que estão passando com certeza problemas, ó Pai, e dificuldades no seu dia a dia com essa pandemia, Deus. Esteja com as pessoas que estão doentes, esteja visitando nesse momento, ó Pai. O Senhor esteja realmente tocando, ó Pai, a vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Nos hospitais, nas casas, onde quer que seja, ó Deus. O Senhor esteja tomando conta, ó Pai, de cada uma delas, das nossas vidas também, ó Deus. Porque nós somos muito frágeis, ó Pai. E dependemos totalmente de Ti, ó Deus. Que nós possamos ter em mente que o Senhor é nosso único caminho, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus.
verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei vossos mandamentos, rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Chamar agora o pastor Júnior. Obrigado, Bruno e Carol, pela ministração desse louvor. Obrigado pela ajuda. Que Deus abençoe vocês. Meus queridos, eu quero nesse momento passar a palavra ao nosso preletor dessa noite, pastor Fábio Bentes. Mas antes disso, eu queria dizer para você, o pastor Fábio Bentes, ele seria o nosso preletor no retiro de casais esse ano. Evidentemente que nós cancelamos o retiro por conta da pandemia e ele de imediato aceitou o nosso convite de estar ministrando uma palestra para nós nessa noite. E presta atenção no tema e eu queria que você se interagisse conosco fazendo seu comentário aí no YouTube, ok? Pastor Fábio, o senhor tem a palavra, que Deus te abençoe, fique à vontade no nosso meio e que Deus te use grandemente e com certeza usará e falará aos nossos corações. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, a Primeira Igreja Batista Livre em Campinas, pastor Lucas Lima, Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado ao pastor Júnior, a Eliana, pessoas que com o ministério que desenvolvem já abençoaram ovelhas minhas. É uma alegria estar aqui com vocês, trazendo essa palavra. É uma pena que a gente não possa estar juntos presencialmente, mas eu não tenho dúvidas de que não vão faltar oportunidades para isso, 1. E 2, também não tenho dúvidas de que mesmo online, essa palavra que eu trouxe vai abençoar os irmãos. Se vocês me virem olhando para baixo é porque eu estou olhando aqui para os meus apontamentos, tá bom? Eu conversei com o pastor Júnior e juntos decidimos trazer essa mensagem para os casais da igreja a respeito de mansidão. Como que nós podemos falar de mansidão no casamento? E eu queria começar essa palavra falando de futebol, que é uma coisa que eu gosto demais. No decorrer dos anos, assistindo programas na televisão, lendo notícias da internet, eu descobri que alguns jogadores de futebol profissional, alguns bons jogadores de futebol profissional, eles eram fumantes, dá para acreditar?
Um negócio incompatível, né? O Ronaldo Fenômeno, que durante bastante tempo foi o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, um dos maiores jogadores da história, era fumante, eu não sei se ainda é. Para quem gosta de futebol, o Johan Cruyff, meia da Holanda, um dos grandes jogadores da história. O meu pai me contou que ele fumava no intervalo. Enquanto estavam ali os seus colegas de time no intervalo recuperando o fôlego e as forças, o Cruyff ia na mochila, pegava um cigarro e acendia um cigarro. É um negócio incompatível, né, gente? E eu gostaria de falar a respeito da conduta do cristão no casamento, o quão incompatível é um cristão não ser uma pessoa mansa e um cristão não ser uma pessoa mansa no seu casamento. Então, o título dessa palavra de hoje que eu trago para os irmãos é esse: mansidão, administrando as nossas reações e as nossas palavras no casamento. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Talvez fique difícil se você tem a Bíblia no celular, esteja vendo essa mensagem no celular de conciliar, né? Mas se você está com a Bíblia aí, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e eu vou ler para os irmãos dos versos 1 até o 3, tá bom? Efésios 4, de 1 a 3. A minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional, e ela diz o seguinte: Paulo falando: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, meus irmãos, Paulo está escrevendo aqui para uma igreja, e olha só que interessante, ele está dizendo como a igreja, ou como as pessoas da igreja, devem se comportar umas com as outras. Olha só o primeiro ponto que eu quero defender aqui. Paulo está dizendo como o cristão deve se portar, não só como as pessoas da igreja, porque nós não somos transformados para as pessoas da igreja, nós somos transformados para as pessoas que estão fora da igreja. Nós não fomos transformados para as pessoas de outros círculos de relacionamento, mas não para a nossa casa, com a nossa família. Nós fomos transformados. Então, esse texto ele diz menos a respeito da maneira como nós devemos tratar ou as pessoas da igreja, ou as pessoas de outros círculos, mas mais de como nós devemos ser como pessoas, independentemente das pessoas com quem nós estamos nos relacionando. Então, à luz desse texto, em que Paulo orienta os cristãos da igreja em Éfeso a respeito de como eles devem ser, eu gostaria de falar sobre mansidão no casamento. E eu dividi essa palavra em duas partes. A primeira delas é mansidão nas nossas reações. Preste atenção. O nosso cérebro, ele é uma bomba e ele envia impulsos elétricos para o resto do corpo para que nós tomemos determinadas atitudes e reações de acordo com aquilo que o cérebro assimila. Então, por exemplo, se você vê no mato, na floresta, um animal perigoso, o teu cérebro dá uma ordem, um impulso elétrico para que o seu corpo saia correndo dali. Por quê? Porque você está em perigo. E essa ordem ela é obedecida com impulsos elétricos. É a eletricidade que corre nos nossos nervos, chega aos nossos músculos e coloca o nosso corpo em movimento. A mesma coisa, por exemplo, se você estiver em uma situação de calor extrema, seja porque você está num lugar em que tem muito sol, seja num lugar onde você encosta em alguma coisa que tem temperatura alta, ali o teu cérebro diz, olha, se afasta daí, sai desse lugar, porque senão a gente pode começar a sofrer como corpo. Então, o cérebro, ele dá ordens, impulsos elétricos, e o nosso corpo responde a essas ordens. Então, gente, a maneira como nós reagimos às situações da vida, as tuas situações no trabalho, as tuas situações na rua,
As situações dentro da tua casa são impulsos elétricos enviados pelo teu cérebro, e aí você vai ter reações elétricas ou reações até químicas no teu cérebro, dando ordens para a maneira como você vai reagir diante das situações. E o caminho elétrico que esse impulso elétrico obedece, ele é chamado de conexão sináptica. Ou seja, quando o seu cérebro, quando tem um pensamento no teu cérebro, o cérebro dá uma ordem de eletricidade e esse impulso de eletricidade, ele percorre um trecho, uma conexão, um determinado caminho para que você reaja de determinada forma. Então, por exemplo, pensando no teu casamento, quando você vê o teu marido ou a tua esposa, por exemplo, mexendo nas tuas coisas, mexendo no teu armário, mexendo na tua gaveta, é alguma coisa que, por exemplo, você não gosta. O teu cérebro pensa e assimila e associa aquilo, ó, tem alguém mexendo no seu armário, tem alguém mexendo na sua gaveta, e ele dá um comando. E esse comando, pelas conexões sinápticas no seu cérebro, aquele caminho de eletricidade, você vai reagir de determinada forma. Ou, por exemplo, quando você briga com o seu marido, quando você briga com a sua esposa, e aí o teu cérebro dá uma ordem, sai do quarto, ou vai para a sala de TV e liga a televisão, ou vai até a cozinha, abre a geladeira, vai na despensa pegar alguma coisa para comer, enfim. Então, o nosso cérebro, ele é, como eu disse, uma bomba, ele trabalha com eletricidade, reações elétricas, reações químicas, e nós reagimos a partir disso. Essa é a maneira como as coisas funcionam. E olha só que interessante, até os 30 anos é mais fácil de você mudar, pela tua maneira de pensar, o caminho elétrico das tuas reações. Depois dos 30 anos, você já está mais condicionado, é mais difícil de o teu cérebro mudar a maneira como ele vai reagir a determinadas situações. É por isso que você conhece o versículo bíblico, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se esquecerá disso. E às vezes a gente fica olhando para a segunda metade, né? E com questionamentos, poxa, mas eu conheci alguém que foi criado na igreja, que foi ensinado na igreja, papapá, e acabou se desviando. O grande foco desse versículo está no início, ensina a criança. Você tem que ensinar, ela não assimila isso por si só. 2, ensina a criança durante a infância. Ela vai ter mais facilidade para aprender. Às vezes eu acho que os ministérios, os vários ministérios da igreja local, nos diversos lugares do mundo, às vezes colocam muito foco no ministério com adultos e menos do que devia o foco no ministério com crianças. A infância é o melhor tempo para nós aprendermos a respeito das coisas de Deus. E olha, pena que nós não estamos aqui juntos presencialmente, senão eu ia pedir para levantar a mão quem aceitou o Senhor Jesus durante a infância. Eu tenho certeza de que seria a esmagadora maioria. Voltando à questão do casamento e das nossas reações no casamento. É por isso, de tudo que eu acabei de dizer para os irmãos aqui, que muitas vezes em um casamento o marido ele tem aquela desconfiança de que não adianta mais ele pedir aquilo para a esposa, ele sinalizar, ele pontuar aquilo para a sua esposa, porque por mais que ele faça isso, ela não atende. E a esposa, cada vez mais, ser cética em relação a pedir as coisas para o marido e sinalizar as coisas para o seu marido. Por quê? Porque já passaram-se tantos anos, não fez até agora, não aprendeu até agora. Existe uma boa dose de legitimidade nesse tipo de pensamento. Quando o marido e a esposa dizem, isso aí quer saber? Eu vou deixar passar porque assim, não mudou até agora, não é agora que vai começar a mudar. Se a gente estivesse juntos aqui presencialmente, eu ia perguntar e queria ver quem ia ter coragem de levantar a mão e de dizer, quem aqui entre nós já alguma vez pensou, não adianta mais pedir porque se não fez até agora, não é agora que vai começar a fazer. Agora é o seguinte, meus irmãos, nós, no que diz respeito a promover mudanças no nosso casamento, promover mudanças no nosso relacionamento, nós não devemos estar simplesmente confiados
nas capacidades fisiológicas do nosso cérebro, o que ele é ou não capaz de assimilar e mudar. Nós não deveríamos crer simplesmente na nossa força de vontade, mas crer no poder de intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na minha vida, na tua vida, no meu casamento e no teu casamento. Olha só o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, texto super conhecido, você conhece, eu vou ler para você aqui agora. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu poderia dar aqui vários enfoques e vários destaques a respeito desse trecho. Eu queria destacar aqui a ordem que ele dá: transformem-se pela renovação da sua mente. Meu irmão, minha irmã, é possível. Meu irmão, minha irmã, é possível pelo poder do Espírito de Deus nós experimentarmos uma renovação na nossa mente no que diz respeito às nossas reações, a maneira como o teu cérebro reage às situações, a maneira como o teu cérebro, a tua mente reage às situações do teu casamento. É possível. Você não precisa mais dizer, olha, já faz tanto tempo que eu não estou esperando mais esse tipo de mudança. Então, quando você for reagir às situações, eu queria dar aqui algumas boas dicas que vão ajudar vocês a trabalharem para que o Espírito Santo, trabalhando no seu coração, na sua mente, vocês ali no dia a dia, concentrados, focados, intencionais no casamento de vocês, promoverem mudanças. A primeira delas, não alimente autocomiseração. Não fique se colocando como coitadinho da situação, não fique se colocando como coitadinha da situação. Se você fica mastigando insatisfações, se você ficar ali num espírito e numa disposição de autocomiseração, isso só vai piorar o relacionamento de vocês. Então não alimente isso. Uma boa dica para você melhorar as suas reações, tá bom? Segunda dica, não preconceba o pior do outro. Não fique pensando, ele, ela, tinha que fazer isso mesmo, porque assim, não passa de um egoísta, não passa de uma egoísta, não passa de um folgado, não passa de uma folgada, não passa de um isso, de um encostado, ela não passa de uma blá 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 blá. Não fique preconcebendo que o outro está fazendo aquilo porque ele é folgado mesmo, porque ela é preguiçosa mesmo, porque, enfim, não faça isso. Pense sempre que o seu marido ou a sua esposa, se está agindo em uma determinada situação de uma determinada forma, não está fazendo para te machucar e para prejudicar a relação de vocês. Então você não pode ficar pensando e mastigando isso, tá bom? Em terceiro lugar, uma boa dica, considere se aquele motivo que trouxe insatisfação para o teu coração, se ele é suficientemente grande para que você fique pensando nele, gastando, investindo as suas energias emocionais naquele problema. Muitos dos nossos problemas provavelmente seriam resolvidos se a gente olhasse para a situação e pensasse, caramba, eu preciso mesmo ficar irritado, irritada com isso daqui? Eu garanto para você que você já conseguiria diminuir a lista dos seus problemas se você fizesse esse exercício quando você se deparasse com uma dificuldade. E a última dica, nessa primeira parte, pensando a respeito das nossas reações, como melhorar as nossas reações, como trabalhar e esperar, como Paulo disse ali para Romanos, né? Como sermos transformados, como ver a nossa mente renovada. Pense diferente, esse é o slogan da Apple. Pense fora da caixinha, você já ouviu isso, principalmente se você está no meio corporativo. Pense diferente, de que forma você pode trabalhar, quais diferentes ações e atitudes e comportamentos você pode ter no dia a dia, no teu casamento, para que vocês possam ter reações diferentes, para que vocês possam ter resultados diferentes. Às vezes fazendo a mesma coisa, ou alguém já disse, não tem aqui nas minhas anotações porque me ocorreu agora, você não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então pense diferente. Se você não está conseguindo no teu relacionamento, mediante um tipo de abordagem, uma mudança, seja a sua, do teu cônjuge, pense diferente. Veja que outro tipo de coisa você
pode fazer. Então, meu irmão, minha irmã, no seu casamento, reaja não com base naquilo que o teu cérebro já determinou como caminho, como conexão sináptica, reações à maneira como você vai se dar ali com as situações. Tenha a sua mente transformada, tenha a sua maneira de pensar transformada. Eu queria deixar com você uma frase para fechar essa primeira parte, que é a seguinte: no casamento, nossas reações devem ser compatíveis com as reações de um filho, de uma filha de Deus. E aqui eu queria ler novamente o nosso texto básico, que é o texto de Efésios, que diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam de cristãos. E ele continua: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, mansidão, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então essa deve ser a nossa atitude no nosso casamento. Repito, não com A, não com B, não com C, aquilo que somos e por consequência na nossa casa, no nosso lar também. Mansidão nas nossas reações, essa foi a primeira parte. Segunda parte, mansidão na nossa comunicação. Mansidão na maneira como você se comunica com o seu marido, mansidão na maneira como você se comunica com a sua esposa. Olha só que interessante, gente. Tem pessoas que conseguem manter a calma, conseguem manter o equilíbrio, mas quando estão tratando com o chefe, quando estão tratando com o cliente, quando estão tratando com o fornecedor, quando estão tratando com o vizinho, quando estão tratando com uma pessoa da igreja, e em casa acha que, porque está em casa, porque está à vontade, pode dar aquela afrouxada no respeito e no cuidado, na maneira como fala. Isso é uma coisa triste, porque daí em casa fala, bom, aqui eu posso afrouxar. Então se lá com o cliente eu sou todo cuidadoso e toda cuidadosa com a maneira com que eu falo, aqui eu posso afrouxar. E isso é o oposto do que nós deveríamos fazer. Você deveria entregar o seu melhor para o seu marido, você deveria entregar o melhor para a sua esposa. Mas essa é uma realidade. Muitas vezes as pessoas oferecem em casa o pior. Então, fala alto. Às vezes, pastor Fábio, isso aí não tem em casa de crente. Tem. Fala alto, ofende, fala palavrão, interrompe. Isso é muito triste. Quando a nossa comunicação em casa deveria ser uma comunicação absolutamente respeitosa. Quando uma pessoa, e aqui antes de passar para o próximo ponto, quando uma pessoa ela tem um jeito de agir em casa e um outro jeito de agir na rua, é uma dinâmica esquizofrênica. Preste atenção, não estou falando que essa pessoa seja esquizofrênica, nada disso. Esquizofrenia é uma outra questão, tá bom? Mas é uma dinâmica esquizofrênica. Aqui em casa eu sou assim. E lá fora eu sou de outra forma. Isso é muito triste. Nós não devemos ser assim. Nós devemos ser genuínos. Jesus falou, olha, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Então, que sejamos transparentes, que sejamos pessoas genuínas. Talvez você pense o seguinte, Fábio, perdão, irmãos, porque eu estou aqui com o celular e às vezes entra uma notificação aqui em cima, por isso que eu mexi aqui agora. Talvez você pense o seguinte, talvez você queira contra-argumentar dizendo o seguinte, Fábio, como é que eu vou ser mansa, como é que eu vou ser manso quando ele ou quando ela, blá, 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 e aí você quer contra-argumentar dizendo que o seu nervosismo, que a sua agressividade, que a maneira reativa como você enxerga e experimenta essas situações, elas são legítimas. Não são. Você pode ficar indignado, você pode ficar com raiva, você pode ficar nervoso, nervosa, pode acontecer isso. Deus, ele fica irado, porque nós não poderíamos ficar. Deus fica irado. Agora, não justifica que nós usemos no nosso dia a dia, dentro do nosso casamento, agressividade. Isso só vai piorar o nosso relacionamento. Quando você é uma pessoa que age no seu casamento com gritarias, com ofensas, com interrupções, com palavrões, preste atenção. Paulo fala, não estou com o texto aqui, só tenho a referência dele. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, verso 19, a respeito das obras da carne
E lá no meio das obras da carne estão as gritarias. Agora, meu irmão, minha irmã, mais para frente, eu tinha falado para você a respeito de Gálatas 5,19, né? As obras da carne. No 5,22 começa o fruto do Espírito e no 5,23 Paulo fala a respeito do domínio próprio, da mansidão. Ora, se nós somos cristãos e se de fato o Espírito Santo de Deus habita o meu coração, habita o teu coração, nós temos de produzir o fruto do Espírito, o domínio próprio, a mansidão, e não as gritarias, porque isso é obra da carne. Então, se há gritaria no dia a dia do teu casamento, ou nem mesmo no dia a dia, se quando nas brigas e nas dificuldades vocês costumam levantar a voz um para o outro, interromper um ao outro, ofender um ao outro, entristecer um ao outro com as palavras, parem com isso, isso é obra da carne. O fruto do Espírito é o domínio próprio, é a mansidão. É assim que nós devemos agir no nosso casamento. Esse deve ser o comportamento e a atitude que nós devemos ter um com o outro, tá? Muitas vezes, gente, eu diria que na esmagadora maioria das vezes, nós reagimos na nossa vida, no seu trabalho, na escola, em casa, parte do nosso discurso, da nossa fala, certamente a nossa maneira de pensar, tudo isso com base em pessoas que foram para nós influência. Nós somos influenciados o tempo inteiro. E durante muito tempo, na nossa infância, adolescência, nós fomos fortemente influenciados pelos nossos pais. Você foi influenciado pelos teus pais ou pelas pessoas que te criaram, caso não tenham sido os seus pais. Você foi influenciado por essas pessoas. E aí entram outras influências, entra a influência de professores, entra a influência de pastores, líderes espirituais, entra a influência de pessoas que foram para você referências de vida. E talvez a maneira como você reaja no teu casamento, e muito provavelmente, a maneira como você reage no teu casamento, a maneira como você se comunica com o seu marido, com a sua esposa, tem uma enorme interferência daquilo que você viu dessas pessoas a respeito de quem eu acabei de falar. Agora, preste atenção. Por mais que isso seja uma verdade, nós devemos ter como referência maior de vida o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós nos chamamos uns aos outros de cristãos. Você deve ser um cristão. Que triste quando, às vezes, eu tenho contato com a história de um cristão que caiu, um líder que caiu, né, no que diz respeito a assuntos de moralidade, de casamento, e escuto comentários do seguinte tipo: mas Davi também caiu. Ora, nós não devemos ser seguidores de Davi, nós devemos ser seguidores do Senhor Jesus. Em vez de acharmos que nós estamos em um bom padrão, porque você olha para a Bíblia e vê fulano, beltrano cometendo as mesmas falhas, que nós busquemos o referencial do Senhor Jesus. É Ele quem vai puxar eu e você para cima, para uma vida melhor do que a mediocridade. Então, com base naquilo que Jesus espera de mim e de você, e como nós estamos falando de casamento, aquilo que Ele espera de mim e de você como marido, como esposa, dentro da nossa casa, atendendo ali as expectativas, minimamente atendendo as expectativas do nosso cônjuge. É por isso, gente, que nós devemos agir, e aqui eu vou ler novamente para que fique no nosso coração a palavra de Deus. Nós devemos agir como Paulo diz que deve ser a conduta do cristão. Efésios 4, de 1 a 3, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E olha os termos que ele usa, eu queria dar destaque. Sejam completamente humildes. Seja humilde no seu casamento. Completamente dóceis. Seja dócil no seu casamento. Cuidado com a tua comunicação. Essa é a nossa segunda metade, a nossa segunda parte da palavra. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Olha esse termo que é importante. Do Espírito pelo vínculo da paz. Última palavra de destaque, paz.
É isso que nós devemos encontrar na nossa casa, meus irmãos. Deve ser essa maneira como nós reagimos aos nossos pensamentos, no nosso casamento, deve ser essa maneira que conduz, né, que pauta a maneira como nós nos comunicamos no nosso casamento. Devemos ser cristãos e agirmos como cristãos. Isso não significa que vocês não vão ter divergências. Poxa, Fábio, do jeito que você fala, parece que a gente não vai ter mais aqui em casa discussão, parece que a gente não vai ter mais, né, acertos, parece que a gente não vai mais ter divergências. Sim, nós continuaremos tendo muitas divergências dentro da nossa casa, mas essas divergências, elas vão acertadas, ajustadas. Vocês vão conseguir, se a gente está falando de divergências, vocês vão conseguir convergir com comunicação responsável, com comunicação que convém a um servo e a uma serva do Senhor, com mansidão, não com agressividade, não com violência, não com gritarias, nem nas nossas reações e nem na nossa comunicação. E eu quero encerrar essa segunda parte da mensagem com uma frase que eu gosto demais. Eu sempre aplico e sempre cito, sempre menciono essa frase quando eu falo a casais. É uma frase do bispo Desmond Tutu, que foi Prêmio Nobel da Paz. Ele era lá do mesmo vilarejo do Mandela, de Soweto, na África do Sul. Aliás, Soweto, o único lugar do mundo que produziu 2 Nobel da Paz, o Desmond Tutu e o Nelson Mandela. E uma frase do Desmond Tutu é a seguinte: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Não resolve gritar. Você nem deve gritar, porque isso é incompatível com uma conduta de um servo e de uma serva do Senhor. Melhore os seus argumentos, melhorem a conversa entre vocês, melhorem a comunicação entre vocês. Eu tenho certeza de que isso vai trazer um ganho muito legal para o relacionamento de vocês. Então, meus irmãos, voltando ao início, assim como eu considero que é incompatível com um atleta profissional, um jogador de futebol que vive da sua condição física e da sua qualidade física, ser um fumante, fumar um cigarro ali, isso prejudica a vida dele, prejudica os colegas de time, prejudica o time que investiu dinheiro nele ali, ele está fumando, estragando o seu corpo, que é o seu instrumento de trabalho. É incompatível com um jogador profissional ser um fumante? Meu irmão, minha irmã, é incompatível com um cristão ser uma pessoa agressiva, violenta. É incompatível com o casamento de 2 cristãos, que haja na vida e no casamento de vocês gritarias, agressividades e violências. Se vocês já não têm isso no relacionamento de vocês, glória a Deus, é assim que deve ser. Nós vamos orar para que vocês continuem dessa forma. Se você entende que hoje isso é algo que tem no teu relacionamento, que você precisa mudar, que você precisa ter isso transformado, nós vamos orar, pedir forças a Deus para que vocês possam ter uma vida e um casamento de acordo com aquilo que se espera de 2 filhos do Senhor, tá bom? Vamos orar juntos? Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Eu te peço aqui, Senhor, no nome de Jesus, pelo casamento dos irmãos da Primeira Igreja Batista Livre de Campinas, que seja a tua graça, que seja o teu poder sobre a vida deles e de todos os irmãos que estão assistindo a essa mensagem, irmãos de outras igrejas, irmãos que estão vendo essa mensagem nas redes sociais, que seja a tua graça e o teu poder sobre a vida de cada um deles. Que pelo teu Espírito sejam vitoriosos nessa luta e que possam testemunhar para outras pessoas da tua grandeza e do teu poder na vida deles. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Como eu disse, eu espero um dia nós estarmos juntos presencialmente para nós podermos nos conhecer, a gente poder... Pastor Fábio, muito obrigado, pastor, pela sua ministração. Com certeza, sua palestra muito nos edificou, sua palestra falou com certeza aos nossos corações. Eu quero te agradecer em nome do Ministério da Família, em nome da Primeira Igreja Batista Livre de Campinas, ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer imensurável estarmos juntos, mesmo distantes, e que Deus te abençoe poderosamente e grandemente no seu ministério. Muito obrigado. Eu quero também, irmãos, antes de eu estar passando
para o Bruno e para a Carol, que eles estarão trazendo o último louvor para nós, eu queria também agradecer aquelas pessoas que de alguma forma nos ajudaram a estar fazendo esse primeiro encontro, vamos dizer assim, primeiro encontro da família online. As pessoas que trabalharam nos bastidores, editando, gravando, enfim, todos que de alguma forma nos ajudaram para que isso aconteça também, que Deus abençoe grandemente a sua vida também, e agradecer você que esteve conosco até agora, que participou, que interagiu conosco. Muito obrigado pela sua presença. Fique ligado que nós teremos outros encontros também, nós vamos estar informando você aí pelos nossos canais de comunicação da igreja, ok? Mas antes de eu passar para o Bruno, eu quero orar por você. Eu quero que você entenda, meus queridos, que o Ministério da Família não é só fazer encontros, não é só música, não é só palestras, não é só divertimento. E sim, nós nos preocupamos com vocês também. Eu quero convidar você a fazer parte dessa oração comigo. Eu não sei qual o seu problema, qual a sua dificuldade. Nós já fomos agraciados com uma palestra fantástica. Mansidão, as nossas reações, as palavras no casamento. E agora eu quero também orar por você. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas Deus sabe. Vamos combinar o seguinte? Enquanto eu estou orando, eu quero que você coloque as suas aflições diante de Deus, e com certeza Deus irá ouvir as nossas súplicas. Você pode fazer isso? Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque de alguma forma o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Nós já fomos agraciados, ó Deus, por uma palestra dinâmica, uma palestra onde tratou problemas de mansidão, problemas de reações no casamento, de palavras no casamento, Pai. Mas nós queremos nesse momento, Pai, colocar diante de Ti as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas dificuldades, Pai. Eu sei que muitos nesse momento estão suplicando por problemas pelos quais estão passando. E nós entendemos, ó Pai, que o Senhor ouve as nossas súplicas, e o Senhor atende as nossas orações, tudo de acordo com a sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, ó Pai. E é nesse sentido que estamos colocando os nossos problemas na Tua presença nesse momento. Pessoas estão clamando agora, ó Pai, por Ti, ó Pai. Pessoas estão passando por problemas de depressão, talvez problemas financeiros, ó Pai, problemas de angústia, problemas de relacionamento entre famílias, problemas de relacionamento entre casais, ó Pai. Nós queremos estar colocando isso diante do Senhor nesse momento, porque nós clamamos a Ti, porque temos a certeza e a convicção, ó Pai, que de alguma forma o Senhor vai estar agindo de acordo com a Sua vontade para com as nossas vidas, ó Deus. Nós Te suplicamos isso, ó Pai, porque entendemos que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai falar aos nossos corações, aquela decisão que nós precisamos tomar, ó Pai. No momento certo, na hora certa, o Senhor vai estar nos ajudando a tomarmos essas decisões, ó Pai. Nós Te clamamos, ó Deus, pelo país. Nós Te clamamos, ó Deus, por essa doença que vem assolando muitos, que tem levado muitos à morte, ó Pai. Console esses familiares também, ó Pai. E se esse for o nosso caso, nessas orações que estamos pedindo agora, intercedendo nesses pedidos agora, ó Pai, nos ajude, ó Pai. Enxugue as lágrimas de corações que estão entristecidos porque perderam entes queridos, ó Deus. É nessa a nossa oração, ó Pai. Mas nós também queremos, ó Deus, orar ao Senhor e Te agradecer como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Como diz lá Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força, e essa tem que ser sim a nossa força, e Tu és a nossa esperança, Pai. É o que nós Te clamamos, é o que nós Te pedimos, e muito obrigado por essa noite abençoada em que nós tivemos aqui.
É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus queridos, nós vamos passar agora para o louvor final com o Bruno e a Carol. E depois desse louvor, o Bruno vai estar orando conosco e assim nós estaremos encerrando esse encontro da família, esse primeiro encontro online. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim o permitisse. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe. Não tenho nada pra te oferecer. As minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. Toca os meus olhos. Quero te mostra-me o caminho pra te conhecer. Eu sou teu, tu és meu, minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu, minha vida está em teu altar. Não tenho nada pra te oferecer. As minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. Toca os meus olhos. Quero te ver. Mostra-me o caminho pra te conhecer. Eu sou teu, tu és meu, minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu, minha vida está em teu altar. Pra que o Senhor venha me tocar, venha me encher, venha me usar. Pra que o Senhor venha me tocar, venha me encher, venha me usar. Eu sou teu, tu és meu, minha vida está em teu altar. Eu estou teu, tu és meu, minha vida está em teu altar. Amém. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento de louvor e adoração, por mais esse momento de comunhão que o Senhor nos proporcionou, Pai. Obrigada porque sua palavra falou em nossos corações, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor cuidou de nós, ó Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, continuar cuidando das nossas vidas, ó Pai.
É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, que vocês tenham uma boa noite e até a próxima. Música